E por que não resgatar a técnica tradicional do granilite? Eu gosto muito de trabalhar materiais, isso faz parte do meu DNA de trabalho mesmo. O granilite é um tipo de concreto decorativo muito versátil e utilizado em vários ambientes, nos mais variados. Inclusive, eu vou utilizar no novo estúdio do Casa Ela. Pensando nesse sentido, eu vou conversar um pouquinho hoje com a Juliana Pipe, que é responsável por desenvolver, junto com a Pedecrio, o granilite personalizado, que inclusive a Pedecrio vende para todo o país. Exatamente. Então, foi muito interessante, assim. Eu gosto muito de trabalhar materiais, isso faz parte do meu DNA de trabalho mesmo. Essa profusão de materiais, de cores, etc. E quando fiz um trabalho para a Casa Cor São Paulo há 3 anos atrás, a ideia era trazer um material diferente. Nisso entrou a Pedecrio porque eles embarcam aí nas minhas aventuras em relação aos materiais. E eu sempre pesquisei muito, já era uma tendência fora o granilite como um material que já estava sendo até explorado em outras superfícies, como papel de parede, tecidos. Era uma coisa que eu já vinha acompanhando um pouco esse movimento. Eu pensei, por que não resgatar a técnica tradicional do granilite? E aí fui atrás da Pedecrio. E a gente estudou, né, as cores, a gramatura das pedras para inserir, dos quartos, das partículas, enfim, fui entender o que é o granilite de verdade e foi um super sucesso, assim, foi uma aposta. Na verdade, o ambiente em si era uma sala de jantar, que o principal elemento era a mesa de jantar que foi desenvolvida com esse material. Então ele realmente teve assim uma aceitação de público, de arquitetos e foi incrível. Daí depois a gente teve um desdobramento, porque como permite essa edição de muitas cores, houve um desdobramento e a gente usou um outro tom, mais nos tons de beges e areias e nudes, aqui na Casa Cor de Santa Catarina 2 anos atrás. E a partir daí também foram para os projetos mesmo, assim, realmente, porque às vezes a gente testa materiais, tanto a técnica do material quanto o gosto, numa amostra. Eu digo que a amostra é o meu laboratório, é onde a gente cria, onde a gente lança as ideias mais malucas, e que muitas delas dão certo como o granilite, né? E virou tendência, né? O granilite ele marcou a década de 40 e agora veio com tudo, tanto nos projetos mais vintage, mais contemporâneos, como usá-los, como utilizar no decor, Ju? Então, na verdade, a aplicação em si do material é muito universal. Você pode usar em bancadas, pisos, paredes, você pode usar na própria arquitetura, né? Formatando caixas, paredes, banheiros, enfim. O material é muito versátil. O que eu tento mesclar com o granilite são superfícies mais lisas, para realmente valorizar o produto, porque como a gente tem uma estampa, então a gente neutraliza um pouco, mesclando, né, fazendo esse mix and match com outros elementos às vezes mais lisos, valorizando realmente o produto. Acho que os primeiros granilites que eu conheço assim são os italianos mesmo. Depois lembro muito de São Paulo, né, dos pisos e dos revestimentos até de fachada, e depois a gente começou a perceber que poderia realmente mudar o tamanho, a escala do granilite, então foi muito rico. E poder escolher também as cores das pedras, pensar que isso também é um reuso, né? Às vezes de um descarte que poderia ser, enfim, é um material que eu sou super apaixonada, assim. E como que foi participar desse processo de desenvolvimento junto com a Pedecrio, porque tem toda essa questão estética, que realmente não deixa nenhuma dúvida, lindíssimo, mas tem a questão de qualidade. Como juntar isso, como equilibrar? Quando a gente apresenta uma ideia, que claro, está no plano das ideias e não no mundo material, a gente conta com a experiência e com a expertise de uma indústria que tem anos de mercado e que vai dizer realmente propriamente, olha, isso funciona, isso não funciona, porque a gente tem que também entender as possibilidades dos materiais, né?
E os testes, eu acho que os protótipos foram muito importantes nesse momento de desenvolvimento, de pesquisa, né? E incansáveis das duas partes. Olha, não chegamos lá, vamos fazer esse outro teste, e a textura, e agora vamos polir. Então todo o processo foi muito rico e foi muito constante. Para a gente chegar no primeiro granilite, eu acho que levou uns 2, 3 meses desde a concepção da ideia até realmente chegar no material. Depois tem a questão do peso, espessura. A gente, no caso, foi desenvolvida para uma mesa, esse granilite, como tampo de mesa, então tinha toda uma estrutura também, uma base que foi feita pensada para isso, para o peso desse material. Então, a parte técnica foi muito importante, né? Até a questão depois do uso de fato na casa das pessoas. Bom, tem que impermeabilizar, como que é a questão da manutenção, porque quando a gente lança um produto no mercado, a gente tem que pensar também em todo esse uso ao longo do tempo, né? Então aí ficou a cargo da PDCrio. Deu tudo certo, então. E deu tudo certo, tá? E estamos há alguns anos já aí com granilite, né? Qual o DNA da Juliana Pipe no granilite, em particular? Então, acho que no granilite é muito a questão das cores, assim. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com cores. Eu gosto também de brincar com isso e desmistificar. Então, eu realmente gosto e acredito que tenho uma habilidade com cores. Pelo menos as pessoas reconhecem essa habilidade. Então, para mim, é um parque de diversão o granilite, né? E quem sabe virão outras edições, outras criações em parceria? Sem dúvida, a gente está sempre bolando alguma coisa. Pelo menos uma vez por ano eu sento com a PDCrio para a gente pensar em alguma coisa, ou para mostra ou como produto mesmo. É importante, né, inovar com qualidade e também trazendo essa memória afetiva, respeitando, né, os gostos. Sem dúvida. Eu acho que um mérito muito grande do Brasil e do design brasileiro é essa edição, é essa personalização. Isso a gente não vê praticamente em lugar nenhum no mundo. Eu acho que a gente, enquanto profissional da arquitetura e do decor, a gente tem que se apropriar disso e liberar a criatividade mesmo. Realmente nós temos um designer, uma brasilidade na arte muito específica, porque o nosso Brasil ele é muito rico no artesanato, eu te acompanho há um bom tempo e eu sei que tu preza muito por isso, e é algo que aconchega, né? E que a gente tem que valorizar. Porque é nosso, tomar propriedade disso, né? Sem dúvida, eu acho que a gente não tem nem a dimensão do quanto lá fora todo mundo valoriza o Brasil nesse sentido. Então a gente tem que olhar um pouquinho para dentro também, né? Certo, Juliana, muito obrigada pela entrevista. Até a próxima. Obrigada, eu que agradeço.